Eu sou Clara Almeida e hoje, aos 30 anos, sou a prova viva de que a paciência e a papelada correta são a forma mais doce de vingança. Mas, para chegar aqui, tive que passar por 5 anos de cegueira e uma das traições mais frias que se pode imaginar. Tudo começou com Lucas Ferreira Mendes. Ele era o tipo de homem que preenchia uma sala. Alto, carismático, com um sorriso que prometia um mundo. Ele tinha 29 anos e uma empresa de consultoria que, segundo ele, estava prestes a explodir. Eu, por outro lado, sempre fui a mais discreta, com um salário estável e uma poupança considerável. Eu era o porto seguro dele. Durante 5 anos, eu fui a mãe financeira do nosso relacionamento. Paguei a maior parte das despesas da casa, uma casa que estava apenas no nome dele, com uma hipoteca gigantesca. E para ajudar a empresa a decolar, eu emprestei a ele todas as minhas economias. Lembro-me dele a jurar, com a mão no meu rosto, que assim que o negócio estabilizasse, ele me incluiria na escritura da casa e faríamos o casamento dos nossos sonhos. Eu acreditei. Eu só queria a estabilidade e o reconhecimento que nunca senti que merecia. Os sinais estavam lá, claro. Ele estava sempre no telefone, sempre com reuniões de última hora, e de repente exigia uma senha no celular, o que nunca tinha feito. Mas eu era perita em ignorar a realidade. O meu despertar veio de uma forma brutalmente fria. Um dia, enquanto arrumava a nossa papelada antiga para o IRS, Imposto de Renda, encontrei faturas de hotel em nome dele, na cidade vizinha, em fins de semana que ele me disse que estava em retiros de gestão. Pior, encontrei um talão de depósito numa conta que eu não conhecia, no valor exato de todo o dinheiro que eu lhe tinha emprestado para a empresa. Ele não estava investindo, ele estava fugindo. A traição amorosa é dolorosa, mas a financeira é desumana. Ele estava usando a minha estabilidade para financiar a sua nova vida. Comecei a investigar a tal investidora, Diana Ramos Coutinho, que ele me apresentou como sendo uma colega de trabalho. Diana era rica, vinda de uma família tradicional, e o casamento com Lucas garantiria a ela uma vida de empresário de sucesso com a minha casa e o meu dinheiro. O maior choque veio quando descobri o plano deles. Um casamento secreto, numa estância de luxo, longe de todos os nossos conhecidos, para evitar que eu descobrisse a tempo. E ele ia me deixar com a minha parte da dívida, enquanto ele e Diana viveriam felizes na casa que eu ajudei a manter. Eu não chorei. Senti uma raiva tão fria, tão densa, que me deu uma clareza absoluta. Eu percebi que a minha vingança tinha que ser perfeita, legal, definitiva e tinha que atingir o Lucas onde mais doía, o seu estatuto social e a imagem que ele vendia para a família de Diana. Eu tinha um trunfo que ele tinha esquecido completamente. Anos antes, quando ele teve problemas de saúde graves e precisava simplificar a papelada hospitalar e de seguro, convenci-o a assinar um documento de união estável numa conservatória. Ele nunca quis fazer o casamento civil completo, dizendo que queria estragar a surpresa do dia. Mas aquele papel, aos olhos da lei, tornava-me sua parceira com direitos à metade dos bens adquiridos durante a união, incluindo a empresa e a casa. Passei as próximas semanas a recolher provas, recibos, transferências, o talão de depósito para a nova conta e, crucialmente, uma pequena quantia que eu tinha guardado. Eu usei esse dinheiro para fazer o último pagamento da hipoteca, quitando o empréstimo da casa na semana em que ele fugiu. A casa recém-paga era um bem de alto valor, tornando a divisão patrimonial muito mais custosa para ele. A casa ficava em Rua das Amoreiras, número 118, bairro Santa Aurora. Contratei um advogado de divórcios de elite. Não mencionei a traição emocional. Foquei na fraude financeira e na dissolução de união estável com partilha de bens. O plano era silencioso.
Monitorei as redes sociais de Diana, descobri a data e o local exato do casamento. A cerimônia seria no Resort Vale Dourado, Salão Magnólia, um espaço reservado para casamentos de luxo. Eu pedi ao meu advogado que fizesse um requerimento especial ao tribunal. A notificação de penhora de bens e a citação judicial seriam entregues no dia do casamento, no local da cerimônia. Chegou o grande dia. Eu estava tomando um café calmamente na minha nova cidade. Eu nem precisei ir. No altar, Lucas parecia congelado no tempo. As mãos dele tremiam, e a expressão que antes era de confiança absoluta, aquela mesma que ele usava para me convencer de que tudo estava sob controle, agora estava despedaçada. Diana, ao seu lado, virou-se lentamente para ele, como se estivesse assistindo a uma cena que não conseguia processar de imediato. A plateia inteira estava imóvel. Era como se o ar tivesse sido sugado para fora do salão. O oficial de justiça dobrou o papel e estendeu-o a Lucas. "Favor assinar o recebimento", disse ele com calma profissional, como se não estivesse acabando com um casamento de luxo diante de 150 testemunhas. Lucas parecia não conseguir mover-se. Quando finalmente conseguiu pegar a caneta, esta quase escorregou de seus dedos suados. Diana deu um passo para longe dele, como se tivesse com medo de ser contaminada por alguma doença invisível. A família dela trocava olhares entre si, alguns de choque, outros de raiva, e o pai dela, Sr. Eduardo Coutinho, encarava Lucas com uma ferocidade que eu nunca testemunhei no rosto de ninguém. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Diana, com a voz fraca, quase infantil. Lucas tentou falar, mas a voz falhou. O investigador fiscal avançou 2 passos e abriu uma pasta cheia de documentos, exibindo gráficos, extratos e relatórios. "Senhor Ferreira Mendes, tenho aqui as irregularidades encontradas nos registros da sua empresa. A sua contabilidade é inconsistente com os rendimentos declarados e há indícios de movimentações financeiras suspeitas envolvendo contas paralelas. Precisamos que nos acompanhe após a cerimônia." Ele olhou ao redor, percebeu o óbvio e corrigiu. "Perdão, após a interrupção da cerimônia." Um burburinho tomou conta da igreja. As pessoas começaram a sussurrar, a apontar, algumas até a levantar-se discretamente, como se quisessem fugir do constrangimento alheio. Mas ninguém ousava sair de verdade. Era como assistir a um desastre, horrível demais para ver, impossível de ignorar. Diana respirava rápido, como quem tenta evitar um colapso, mas a humilhação pública estava longe de acabar. O pai dela aproximou-se do altar com passos pesados, firme, indignado. "Você enganou a minha filha, o meu dinheiro e a minha família inteira", disse ele a voz baixa, mas ameaçadora. "Casar com ela enquanto ainda é legalmente comprometido com outra mulher? E com uma empresa sob investigação fiscal?" Lucas balançava a cabeça como se quisesse dizer que não era bem assim, mas não tinha argumentos. Não tinha como explicar a existência de uma união estável reconhecida legalmente. Não tinha como explicar a empresa em processo de penhora. Não tinha como explicar a casa hipotecada e paga em meu nome, ainda que registrada no dele. Aquela era a beleza da verdade. Ela não precisava de esforços para existir. Ela simplesmente era. "Diana, meu amor, deixa-me explicar." Ele tentou. Mas Diana recuou mais um passo. "Tocas em mim e eu grito", ela disse com lágrimas grossas caindo pelo rosto impecavelmente maquiado. A mãe dela subiu ao altar para consolá-la, mas Diana afastou todos. O olhar dela queimava de ódio, não só pela traição amorosa, mas pela humilhação pública. No auge do escândalo, seu vestido de luxo, sua preparação impecável, suas flores douradas, tudo isso parecia ridículo diante da verdadeira face do homem que ela quase chamou de marido. O celebrante, que tentava manter alguma compostura, pigarreou e disse: "Senhores, acho melhor fazermos uma pausa." Mas ninguém ouviu.
Do lado direito do altar, o padrinho de Lucas, Rodrigo, aproximou-se tentando intervir. Gente, pode haver um engano. O oficial de justiça ergueu uma sobrancelha. Quer afirmar isto formalmente nos autos? Perguntou, erguendo o bloco de notas. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Eu não tenho certeza. E recuou. Óbvio. Ninguém quer se comprometer quando percebe que o barco está afundando. Diana voltou a olhar para Lucas, destroçada. Onde está a Clara? Perguntou com a voz falhando entre soluços. Lucas negou rapidamente. Não, ela não tem nada a ver com este momento. O investigador fiscal interrompeu. Pelo contrário, tem tudo a ver. Nenhum destes documentos existiria sem a colaboração dela. A reação foi em cadeia. Todos olharam ao redor como se eu pudesse emergir de algum canto, triunfante. Mas eu não estava lá. Não precisava estar. A minha presença estava nos papéis, na lei, na organização que dediquei semanas para preparar. Lucas, agora desesperado, abandonou qualquer vestígio de dignidade. Isso é um mal-entendido. Eu ia resolver tudo, disse elevando o tom de voz. Ia resolver tudo, quando as coisas estivessem mais claras. Diana gargalhou, uma gargalhada amarga, daquelas que vêm do fundo da alma quando a última gota de inocência evapora. Terminar com ela? Terminar com a tua esposa na lei? Porque é isso que ela é, não é? Apontou para o documento ainda na mão do oficial de justiça. E tu ias casar comigo sem querer dissolver a união anterior? Lucas tentou aproximar-se, mas o oficial de justiça ergueu a mão. Senhor, peço que mantenha a distância. A partir deste momento, o senhor está sob ordem de comparecimento compulsório e não tente evadir-se. Diana virou-se para sua família. Eu quero ir embora. Mas o pai dela segurou seu antebraço, sem violência, apenas firme. Primeiro, quero ouvir tudo. Já que gastamos centenas de milhares neste casamento, o mínimo que mereço é a verdade completa. E ele encarou Lucas, impiedoso. Onde está o dinheiro que minha família investiu na sua empresa? Onde estão os relatórios financeiros que prometeu entregar antes do casamento? Onde está a transparência que tanto pregou? Lucas respirava rápido, o pânico evidente. Eu precisava de tempo e ia resolver. O investigador fiscal aproximou-se novamente. O senhor terá o seu tempo. No tribunal, com documentos, com advogados, não aqui. A mãe de Diana, que até então observava em silêncio, aproximou-se e disse calmamente, mas com voz trêmula. Ele nunca te amou. Nem a ti, Diana, nem a Clara. Ele ama o estilo de vida que ele tenta imitar. Diana desmoronou no colo da mãe. No altar, alguns convidados já estavam saindo, incapazes de conviver com o desconforto. Outros filmavam discretamente, porque o mundo moderno tem sempre alguém pronto para tornar viral a desgraça alheia. Eu sabia disso. Na verdade, eu contei com isso. Não precisei divulgar nada. O mundo faria por mim. E fez. Horas depois, Lucas estava em uma sala cinza do resort sendo interrogado informalmente pelo investigador fiscal. Os pais de Diana estavam presentes, por insistência própria, exigindo respostas. Ele tentava justificar cada inconsistência, mas a cada nova explicação surgia outra contradição. A empresa dele, Ferreira Mendes Consulting, nunca teve lucros próximos aos que ele alegava. Os carros que ele exibia nas redes sociais eram alugados. Os clientes internacionais eram contatos inventados. E Diana, doce e crédula Diana, foi apenas mais uma vítima da imagem falsa que ele construiu. Mas a parte mais chocante para todos ali, e talvez a parte mais doce para mim, foi quando o investigador abriu o relatório da união estável. Aqui consta que a senhora Clara Almeida contribuiu com 78% das despesas do casal, pagou parte da hipoteca, quitou a última parcela da propriedade e investiu pessoalmente na empresa dele. Ele fechou a pasta com um estalo. Legalmente, metade desses bens pertence a ela, e uma parte da outra metade está sobre a nossa investigação fiscal.
Lucas esmagou o rosto entre as mãos. Clara fez isso comigo. Não, corrigiu o investigador. O senhor fez isso consigo mesmo. Ela apenas denunciou o que já era ilegal. A mãe de Diana levantou-se e disse: Eu quero que tudo que demos a este homem seja devolvido. Será, garantiu o oficial de justiça, ajustando os óculos. Tenham paciência. Diana não quis ouvir mais nada. Pai, eu quero ir para casa. Ele assentiu e a levou embora. Lucas ficou sozinho, com a sua vergonha, a sua farsa destruída e uma pilha de documentos que contavam toda a verdade que ele tentou apagar. Enquanto isso, na minha nova cidade, eu estava sentada em frente ao mar com um cappuccino quente entre as mãos. Já sabia de tudo. O meu advogado me mantinha atualizado em tempo real, mas não tinha vontade de comemorar naquele momento. Vingança não é doce, é necessária. E necessária não significa leve. Demorei anos para aprender isso. Enquanto observava as ondas baterem contra as rochas, percebi que o meu corpo inteiro finalmente relaxava. Por primeira vez em muito tempo, eu respirava sem sentir peso, sem medo, sem aquela inquietação constante que eu acompanhei por 5 anos. O telefone vibrou. Era o meu advogado.